aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que tem como título A Oração que Prevalece. Preste atenção, nós gostamos de falar com os homens, mas o segredo é falar com o Senhor. Precisamos destruir todo engano maligno em nossa mente a respeito da oração. Muitos têm desistido de corresponder ao padrão de Deus a fim de ter as suas orações respondidas. Pensam que se houver qualquer coisa errada em sua vida, Deus não ouvirá a sua oração. Creio que hoje você será liberto de todo o jugo do engano e terá suas orações liberadas. Por que orar se Deus sabe todas as coisas? Muitos dizem que por causa do que Jesus disse, o Pai sabe de que todas que têm necessidades antes que peçais, em Mateus 6,8. Mas o Senhor disse que é justamente porque Ele sabe todas as coisas é que devemos orar. O Senhor está nos motivando a orar. Por isso, no verso seguinte, Ele disse: portanto, orareis assim. Mas o espírito de engano leva as pessoas a concluírem exatamente o oposto. Deus nos criou com liberdade de escolha. Portanto, não podemos ser abençoados de maneira forçada. É como se o Senhor nos dissesse: tenho todas essas bênçãos para te dar: saúde, salvação, sucesso, sabedoria. Mas preciso de uma resposta da sua parte. Você precisa consentir, concordar em receber todas essas bênçãos. Eu não posso abençoá-lo contrariando a sua liberdade de escolha. A oração nada mais é do que um coração aberto, a mente aberta, as mãos abertas para receber. Não trazemos nada para Deus, mas recebemos tudo da sua mão. Deus não pode abençoar alguém que está com a mente, com o coração e as mãos fechadas. Não adianta dizer coisas como: se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito. Deus não pode fazer isso. Você precisa dar a liberdade para fazê-lo. Fazemos isso quando oramos. Por isso é tão importante dizer amém. A verdade, quando dissemos amém, estamos fazendo uma oração curta. Estamos concordando com a bênção de Deus. Estamos dizendo que abrimos mão à nossa vida para receber o suprimento. A verdade é que se você quer alguma coisa, deve demonstrar isso a Deus com a boca e com as mãos abertas. Vemos esse princípio colocado por João. Em 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, faço votos, acima de tudo, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa é a última epístola de João. Ele já era bem idoso, tinha andado com Jesus e visto a sua glória. Ele sabia que a vontade do Pai é sempre abençoar. Mesmo assim, ele orou pela prosperidade e saúde de um discípulo amado. Aquele discípulo tinha uma alma próspera porque certamente orava e meditava na palavra. Mas João queria que ele tivesse saúde e prosperidade na mesma medida. Por isso orava. É possível ter uma alma próspera e não ter prosperidade, nem saúde no corpo. Não é algo que aconteceu automaticamente. Foi alguém que deitou no peito de Jesus e ouviu o coração do Pai. Ele sabia que, acima de tudo, precisamos ter saúde e prosperidade, mas sabia que era preciso orar por isso. O próprio Jesus, quando viveu nesse mundo, levantou cedo para orar. Se ele precisou orar, imagine eu e você. Precisamos orar continuamente, porque vivemos num mundo caído, estamos sujeitos a ataques do inimigo. Não espere que as coisas de Deus aconteçam automaticamente. Ore sobre as suas promessas
Em Daniel 9, nós lemos que enquanto ele lia o livro de Jeremias, o profeta Daniel entendeu que o cativeiro de Israel deveria durar apenas 70 anos. Jeremias 24:12. Ele fez as contas e entendeu que já havia passado 70 anos. Mas ele não ficou acomodado, esperando que as palavras se cumprissem. Ele foi orar. Deus quer que nós oremos pelo cumprimento das promessas. Daniel capítulo 9, verso 2 e 3. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com orações e súplicas, com jejum e panos de sacos e cinza. A oração tem poder para vencer a carne. Preste atenção. Jesus disse que pedir até receber, em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Tiago diz que nós não temos nada porque não pedimos. Tiago capítulo 4, verso 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Há um sentido específico em que vencemos a carne pela oração. Não precisamos ter inveja de quem tem, basta pedir ao Pai e Ele nos dá. Não precisamos cobiçar ou roubar, basta pedir. Não há necessidade de fazer guerras e lutar, pois o Pai tem abundância para todos. Assim, nós nos tornamos carnais quando deixamos de orar. Foi exatamente isso que o Senhor disse a Davi. Depois que ele pecou, o Senhor disse: eu te ungi, rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, os teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. Se isso não fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Em outras palavras, se você queria mais, por que você não falou comigo? Aprenda, o segredo é sempre falar com o Senhor. Se o seu patrão não é justo com você, fale com o Senhor. Se o seu marido não é como você gostaria, fale com o Senhor. Não gostamos de falar com homens, mas o segredo é falar com o Senhor. Veja que o pecado é a carnalidade, pode ser vencido e evitado somente se falarmos ao Senhor a respeito dos nossos desejos. Todavia, não pergunte como Deus pode fazer isso. Isso não é sábio. Não tente compreender Deus, defini-lo ou explicar os caminhos por que Ele age. Apenas ore e continue orando. Rejeite todo o merecimento pessoal. Quando você orar, de que o poder da oração não está em você, mas em Cristo. Alguns pensam que se fizerem orações longas serão ouvidos. Na verdade, o Senhor sempre fez orações curtas. Ele sempre condenou as longas orações dos fariseus. Lá em Mateus 23:14. Alguns acreditam que o poder está no volume, no tom da voz. Outros presumem que é a repetição. No entanto, precisamos lembrar de que não é uma oração em si mesma que faz a diferença, mas aquele a quem oramos. Mateus capítulo 6, versos 5 ao 7. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como gentil, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Tentamos fazer uma oração longa, ou oramos repetidamente, ou ainda em voz alta, tudo isso tentando merecer a resposta. Alguns dizem: agora eu tenho que orar para valer, tenho uma oração com mais poder. Eu entendo que esses irmãos têm em mente, mas a verdade é que a resposta não depende de como oramos.
O poder é do Senhor e não da nossa oração. Eu não estou dizendo que você não pode orar em voz alta, pois na cruz o Senhor Jesus clamou em alta voz. Mateus 27:46. Eu não digo que não podemos repetir a oração, pois Jesus orou 3 vezes com as mesmas palavras. Na verdade, Jesus também fazia orações longas, como nós lemos lá em João 17. Mas tudo isso era uma expressão do coração, não uma tentativa de persuadir a Deus de fazer coisa alguma. Alguém me perguntou se era correto pedir que Deus colocasse nele a doença do filho. Isso é um tipo de justiça própria. Você acha que está qualificado para levar a doença dos outros? Jesus já levou as suas enfermidades. Você não pode fazer a obra de Jesus. Não se julgue mais amoroso do que Deus. Afinal, você está disposto a levar a doença do seu próprio filho? Se Deus o ouvisse, a glória seria sua, pois você teria sido o salvador do seu filho. Contudo, mesmo que Deus colocasse a doença do seu filho em você, o seu sacrifício seria em vão, porque você não está qualificado. Somente alguém sem pecado pode se entregar com sacrifício. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você, porque Deus ouve a nossa oração. Talvez você está desanimado, cansado, passando por lutas e por adversidades. Eu quero orar por você, porque Deus ouve a nossa oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, por esse canal, pela oportunidade de falarmos ao Senhor e aos nossos irmãos. Nessa hora, quero clamar ao Senhor que repreenda todo espírito de morte, de depressão, de desânimo, de cansado na vida dos seus filhos. Que eles sejam renovados pelo Senhor, renovados na tua força. Dá a eles sabedoria, Pai, dá a eles vitória, renova o seu ânimo, a sua alegria, dá a eles saúde, dá a eles provisão, que eles possam, ó Deus, continuar caminhando no Senhor. Eu oro abençoando o seu casamento, o seu trabalho, os seus filhos, a sua vida financeira. Eu declaro que eles são prósperos, assim como é próspera a tua alma. Que a tua palavra se cumpre no coração deles. Eu oro abençoando eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por esse canal, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas tenham sabedoria, tenham revelação da palavra de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus.